Olá! Você ficou na dúvida sobre os direitos autorais nas questões relacionadas à literatura e ao uso dos livros para contação e narração de histórias na internet? Pois fique ligado, a gente vai conversar sobre isso. Eu sou a Vivi Dilkin e este é o canal Vamos Ouvir Histórias? A Lei dos Direitos Autorais prevê que o escritor e o ilustrador sejam protegidos em sua criatividade e sua obra pelas editoras que lhes representam. Por isso, muitas editoras não permitem a utilização das imagens do livro e sua narração na íntegra, pois isso fere os direitos autorais do escritor da obra e do ilustrador, bem como da editora envolvida. É importante que o professor que vá fazer a sua contação de histórias, a sua narração de histórias pelo YouTube ou outras redes sociais, esteja ciente de que a editora que escolheu para utilizar está de acordo com o seu trabalho, com a sua proposta. O que pode ser feito? Pode ser feita uma adaptação da obra, contanto que seja dito o nome do autor, do escritor, da editora. Pode-se apresentar a capa do livro, mas não o conteúdo dele. E assim o escritor vai contar a história. Essa prática é permitida. O que não é permitido? Mostrar as páginas do livro na íntegra, em sua totalidade, página por página, e lendo e narrando a história. A maioria das editoras é contra este processo, adotado por muitos professores e contadores de histórias, agora, especialmente nessa problemática que nós temos vivido de pandemia. Nós, professores, precisamos nos reciclar, nos reinventar, e muitos de nós viemos para o YouTube para favorecer o contato com os nossos alunos e continuarmos levando obras literárias de qualidade a eles. Mas, talvez por desconhecimento da verdade ou das leis que cercam as obras literárias e suas ilustrações, nós cometemos alguns erros. Entre eles, esse que eu acabei de citar. Mas ainda há editoras que não permitem nem a narração por áudio enviados por WhatsApp e outros aplicativos. Então, nós temos que ter muito cuidado. Antes de fazer qualquer narração de um livro na íntegra, lendo a sua história, mostrando as suas imagens, mande um e-mail para a editora envolvida no processo. Pergunte se é possível, se está autorizado. Quando esse retorno vier, você pode fazê-lo com mais tranquilidade. Mas a maioria das editoras não permite. Portanto, uma adaptação, uma contação de histórias apenas apresentando a capa do livro, o autor, o ilustrador e a sua editora ainda é o mais adequado e confiável para evitar problemáticas com processo, com danos morais, com algumas questões legais que a gente pode acabar se envolvendo por falta dessa informação, desse conhecimento. Procure se informar. O que algumas editoras permitem? Permitem que vocês façam a narração do livro mostrando as páginas na íntegra, mas adaptando, contando a história com suas palavras. Ou então, decorando, declamando o texto ou lendo o texto, sem mostrar as imagens. Isso algumas editoras permitem. Mas repito, tome cuidado, não são todas. Muitas editoras não permitem nem este processo. Algumas editoras ainda, visando toda essa situação, a problemática da pandemia, autorizaram a utilização de seus livros na íntegra, a narração da história, página por página, mostrando as imagens. Aqui nesse canal, Vamos Ouvir Histórias, nós temos os livros das editoras que permitiram esse tipo de prática, esse processo. Os livros das editoras que não permitiram não serão trazidos assim na íntegra, mas com as adaptações relacionadas à permissão dos direitos autorais nesse caso. Por isso, nós, professores, temos que ficar muito ligados, levarmos muito a sério essas questões, porque é o trabalho de um escritor, é um trabalho de um ilustrador, de uma editora que está por trás e que precisa ter garantido e respeitado todo o seu processo de construção de criatividade e as suas questões financeiras também. Temos que respeitar os direitos de cada um.
Mas isso não quer dizer que nós vamos deixar de enviar para os nossos alunos obras literárias de qualidade, desde que respeitando todo o processo estipulado e que aqui eu trago um pouquinho para vocês, caso tenha ficado ainda alguma dúvida. Recapitulando, podemos fazer a adaptação da história, contar a história com as nossas palavras, mostrando a capa do livro, indicando autor, ilustradora, editora. Podemos ainda mostrar uma ou duas páginas do livro que talvez sejam fundamentais para que a criança possa imaginar a história, possa entender um pouquinho do processo. Podemos, em alguns casos, em algumas editoras, mostrar as páginas na íntegra e adaptar a história com as nossas palavras, ou então decorar e narrar a história, mas sem mostrar a imagem. Não podemos usar na totalidade. E há ainda editoras que permitem tudo, a utilização do livro, das imagens e da narrativa da história na íntegra. Por isso, mande e-mail, peça para as editoras a autorização antes de fazer. Agora, de forma nenhuma, de maneira absoluta, nenhuma editora vai permitir, eles não vão permitir que você fotografe ou escaneie o livro página por página e disponibilize isso no YouTube ou em qualquer outro aplicativo ou recurso que você possa utilizar. Não fotografe as páginas do livro na íntegra, não escaneie essas páginas e envie para os seus alunos, porque essa é uma prática proibida. Conte a história com as suas palavras, faça a indicação do livro, mostre a capa do livro, talvez uma ou duas páginas que está dentro dele para estimular, para instigar para as questões relacionadas aos seus objetivos, mas não faça print ou escaneie as páginas do livro, porque isso não é permitido. Espero ter ajudado. Um beijo no coração. Este é o canal Vamos Ouvir Histórias e eu sou a professora, mediadora de leitura, Vivi Dilke.